Bem-vindo, portista! Bem-vindo a mais um episódio onde se sente o Porto a pulsar, onde cada palavra tem a força de um rugido e cada notícia carrega a alma azul e branca que faz deste clube uma religião. Hoje, o Dragão volta a respirar fogo e o que vais ouvir vai abalar tudo à tua volta. São 5 histórias que se entrelaçam como 5 batimentos de um mesmo coração, o nosso coração portista. Há revolta, há lágrimas, há orgulho, há fé e há aquele espírito de quem nunca desiste, mesmo quando o mundo inteiro tenta calar o Porto. Vamos falar de injustiças que se transformaram em força, de homenagens que nos arrepiam, de novos guerreiros que já fazem tremer rivais e de lendas que continuam a inspirar cada jovem que veste o manto sagrado. E acredita, Dragão, o que vem a seguir vai incendiar o teu orgulho, reacender memórias e renovar a fé num Porto que nunca deixa de lutar. Se és Porto de alma e coração, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque o que estás prestes a ouvir vai incendiar as conversas entre os portistas. Há jogadores que chegam e vestem a camisola. E há outros que a sentem na pele desde o primeiro toque na bola. Alan Varela é desses. O argentino atingiu a marca dos 100 jogos pelo Porto e falou como quem carrega nas palavras o peso da história e o orgulho de ser dragão. Quero deixar uma marca neste clube, disse, com a serenidade de quem não promete, mas cumpre. Varela chegou ao Dragão como um rapaz, vindo da América do Sul com um sonho e um olhar de quem ainda estava a descobrir a Europa. Hoje é um dos pilares do meio-campo, o equilíbrio entre a garra argentina e a mística portista. A cada duelo, a cada recuperação, a cada passe rasgado, há algo de especial na forma como ele se entrega. E foi por isso que, quando completou o jogo 100, o estádio inteiro o sentiu como um dos seus. Nas declarações aos meios do clube, Varela falou com emoção. Agradeceu aos companheiros, à equipa técnica e, sobretudo, aos adeptos. Desde o primeiro dia, fizeram-me sentir especial. Estou muito agradecido e quero dar o máximo em cada jogo. Palavras simples, mas que dizem tudo sobre o caráter de quem veste o azul e branco com alma. O argentino recordou os momentos mais marcantes, as vitórias, os títulos e aquele jogo histórico dos 5-0 ao Benfica, que ficará gravado na memória de todos os portistas. Foi um dos jogos mais bonitos que vivi aqui, confessou, com um brilho no olhar que dizia tudo. E mesmo depois de 100 batalhas, Varela já olha para o futuro. Quer chegar aos 150 jogos, como Lisandro Lopes, e ultrapassar Bellucci, outro compatriota que deixou marca no clube. É ambição pura, mas também gratidão. O Porto foi o primeiro clube que me deu a oportunidade de jogar na Europa. Vou estar sempre grato por isso. É impossível não ver em Varela o reflexo daquilo que o Porto representa: humildade, trabalho e fé. Gostava que me recordassem por ser profissional e por ser humilde, disse ele. E nessa frase está o segredo de tudo. Porque ser Porto é exatamente isso: lutar com a cabeça erguida, vencer com respeito e nunca esquecer de onde se veio. Nos treinos, é o primeiro a chegar e o último a sair. No relevado, corre até à última gota de suor. Fora dele, é discreto, focado e respeitado por todos. É o tipo de jogador que não precisa gritar para se fazer ouvir, basta jogar. E quando fala dos adeptos, a voz muda de tom. Há emoção, há verdade, há amor. Muito obrigado por tudo. Vou dar o máximo sempre que vestir esta camisola. Palavras que soam como um juramento. E o Porto sabe reconhecer quando alguém fala com o coração. Alan Varela chegou como promessa. Hoje é símbolo. E o mais bonito é que ele ainda quer mais. Mais jogos, mais títulos, mais momentos de glória. O argentino não veio apenas jogar futebol, veio deixar uma marca. E acredita, portista, ele vai deixar. Porque há quem passe pelo Dragão e há quem fique para sempre. E o que vem a seguir vai abalar ainda mais. Há trocas que parecem simples nos papéis, mas no futebol, e principalmente quando o Porto está envolvido, nada é tão fácil assim. Este verão, muita gente comentou, muitos criticaram, e lá fora até acharam que o Dragão tinha ficado a perder. Mas 3 meses depois, a verdade chegou de Itália, e veio em forma de arrependimento. A Gazeta dello Sport, o jornal que se acha o dono da palavra futebol, reconheceu: a Juventus errou. Errou ao trocar Alberto Costa por João Mário. Errou ao duvidar do olhar portista, da capacidade de transformar talento em ouro puro. Enquanto em Turim o português luta por minutos, por espaço e por confiança, no Dragão o jovem Alberto brilha como se sempre tivesse pertencido àquela ala direita. 7 jogos, 5 assistências, velocidade, força e uma entrega que arrepia quem o vê correr.
É o novo motor da lateral, o pesadelo das defesas e a prova viva de que o Porto continua a dominar o mercado, com inteligência, visão e alma. A imprensa italiana escreve arrependimento. Nós chamamos-lhe vitória moral. Porque mais do que uma troca de jogadores, isto foi uma lição. Enquanto outros clubes vivem de nomes, o Porto vive de caráter. Enquanto os gigantes europeus gastam milhões à procura de estrelas, o Porto fabrica guerreiros. Alberto Costa não é apenas um reforço. É uma afirmação. A confirmação de que a mística azul e branca continua viva, aquela que transforma desconfiança em força e faz do Dragão um lugar onde os duvidosos se calam e os guerreiros crescem. Na Juve, João Mário soma 319 minutos, uma assistência e pouco mais. Já Alberto tem quase uma assistência por jogo, e cada cruzamento seu parece carregar a fúria e o orgulho de todo um povo que vive o Porto como religião. Não há comparação possível. Há apenas constatação. O Porto escolheu melhor. E, no fundo, o que a Juventus sente agora é o peso de subestimar o Dragão. Achou que levava vantagem, mas levou lição. Achou que fazia um bom negócio, mas ficou com arrependimento. Porque no Porto não há jogadores quaisquer. Há homens que se moldam à exigência, que se queimam na chama do Dragão e saem de lá prontos para conquistar tudo. Os números falam, mas o que impressiona é a atitude. A forma como Alberto joga com alma, como se cada metro de relvado fosse a sua casa, como se estivesse a devolver ao Porto tudo o que o clube lhe deu. Confiança, oportunidade e um emblema que vale mais do que qualquer contrato. Chegou de repente e partiu como uma estrela cadente. Escreveram em Itália sobre João Mário. Pois é. Mas aqui, Alberto Costa nasceu como um raio que veio para ficar. E cada vez que ele acelera pela direita, os adeptos sentem aquele orgulho silencioso, aquele sorriso que diz: duvidaram de nós outra vez e nós voltamos a ganhar. Quando uns vendem promessas, o Porto entrega certezas. Quando uns se arrependem, nós celebramos. Porque o Dragão não precisa provar nada a ninguém, basta continuar a ser o que sempre foi, exemplo de competência, de fé e de identidade. E justo quando achávamos que nada mais podia acontecer, o Porto mostrou, mais uma vez, quem manda. Há dias em que o futebol para. Dias em que o silêncio no Olival fala mais alto do que qualquer cântico nas bancadas. E naquele dia, quando o presidente André Vilas-Boas subiu ao púlpito para falar, o tempo pareceu congelar. Diante de todos, com a voz trêmula e o olhar molhado, falou sobre ele, Jorge Costa, o bicho, o capitão eterno. Vilas-Boas começou sereno, mas bastaram poucas frases para a emoção o dominar. Perdê-lo aqui, da forma que foi, nos meus braços. As palavras cortaram o ar e deixaram todos de respiração presa. O presidente não falava como dirigente. Falava como amigo, como discípulo, como alguém que vê o símbolo do Porto partir diante dos seus olhos. O Olival, que tantas vezes o viu a comandar treinos e a inspirar jovens, agora carrega o seu nome. Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. Um nome que não é apenas homenagem, é juramento. É a promessa de que a sua garra, a sua alma e o seu espírito nunca deixarão de viver dentro deste clube. O discurso de Vilas-Boas foi de cortar a alma. Agradeceu às equipas médicas, à família e a todos os que estiveram naquele dia fatídico. Mas, acima de tudo, transformou a dor em força. Foi um dia muito duro, muito complicado, mas o bicho vai inspirar-nos a ser campeões. Essa frase, dita entre lágrimas, arrancou aplausos e choros misturados. Não era apenas uma despedida. Era o nascimento de um novo Porto, um Porto que olha para o céu e vê no número 2 uma estrela eterna. O presidente falou de David, o filho, e sorriu ao lembrar os traços do pai. Falou de Stella, a mulher do bicho, e agradeceu-lhe por partilhar com o clube um pedaço da sua vida. Falou da família, da dor, da saudade. E, no fim, falou do legado. Esta placa é pequena diante do que ele foi. O bicho é maior que isto. Está na bandeira, nas vitórias, na nossa alma. E naquele instante, todos entenderam. O Porto não perdeu Jorge Costa. O Porto ganhou um guardião eterno. O nome dele agora vive no Olival, mas o espírito vive em cada jovem que ali treina. Em cada miúdo que veste o azul e branco e sonha em ser capitão. Em cada adepto que grita nas bancadas, lembrando que o Porto é feito de homens que caem, levantam-se e continuam a lutar. Há quem diga que o futebol é apenas jogo. Mas quem vive o Porto sabe que é vida, que é lágrima, é ferida e é cura. E naquele dia, o Porto chorou. Chorou por dentro, chorou por fora, chorou com orgulho. Porque chorar por Jorge Costa é lembrar que ser Porto é sentir.
O bicho partiu, mas deixou-nos um mapa. Um mapa feito de coragem, sacrifício e amor ao emblema. E cada vez que o dragão ruge, há um pedaço dele no som. E é por isso que, mesmo entre lágrimas, os portistas levantam a cabeça. Porque o nosso capitão não morreu, apenas mudou de lugar. Agora está nas vitórias que ainda virão, nas taças que vamos erguer, nos miúdos que aprenderão a ser homens de dragão. Há histórias que custam a engolir e esta é uma delas. Mas mesmo ferido, o Porto continua de cabeça erguida. E o que se segue vai mudar tudo outra vez. Há épocas que começam com promessas e há outras que começam com certezas. Esta é uma dessas. O Porto de André Vilas-Boas e Francesco Farioli está a transformar o futebol português. E o segredo não está apenas nas vitórias, está na alma, na forma como o dragão voltou a rugir. O novo Porto é intensidade, é solidariedade, é magia com suor. O mercado de verão foi um verdadeiro vendaval. Chegaram nomes para todos os setores, mas o que parecia revolução acabou em harmonia. Cada peça encaixou no sítio certo, como se o destino tivesse traçado este 11 de guerreiros. Vitor Froholt, o médio vindo da Premier League, tornou-se o pulmão da equipa. Chamam-lhe o polvo dinamarquês, e não é por acaso. Ele está em todo lado, recupera, constrói, inspira. 10 jogos, 1 golo, 3 assistências e uma legião de adeptos que já o veneram. Ao seu lado, Gabri Veiga reencontrou a alegria. Depois de uma passagem discreta pela Arábia Saudita, o espanhol voltou à Europa com o toque fino e o cérebro tático que faltava ao meio-campo. 3 assistências, 1 golo e uma confiança crescente. Farioli deu-lhe liberdade e ele respondeu com arte. Na defesa, o eixo é puro aço polaco. Bednarek e Kiwier formaram uma muralha que ainda não sofreu golos quando atuam juntos. O primeiro, patrão silencioso. O segundo, o artista que sai a jogar como quem pinta um quadro. Atrás deles, João Costa espera a sua oportunidade, enquanto o croata Perpica prende e cresce à sombra dos dois. E depois há o homem que todos subestimaram, Pablo Rosário, o canivete suíço. Um médio que virou lateral, que defende como central e ataca como extremo. Marcou, defendeu e mostrou o que é espírito de grupo. No Dragão, quem tem alma joga, não importa onde. Mas o verdadeiro fogo vem da frente. Borja Sainz, o espanhol vindo do Norwich, trouxe velocidade, ousadia e aquela faísca que faz as bancadas levantarem-se. 2 golos, 2 assistências e um sorriso que contagia o balneário. Luc de Jong, o veterano holandês, lesionado mas decisivo antes da paragem, deixou a sua marca com golos e liderança. E Yann Caramó, o francês que chegou livre, prepara-se para incendiar os próximos capítulos. O trabalho de Farioli é visível em cada detalhe. O Porto voltou a jogar com prazer, com identidade, com confiança. A bola corre rápida, os movimentos têm lógica e a pressão alta é feita com alma, como se cada recuperação fosse um grito de Somos Porto. 3 meses de competição e já se vê o reflexo da promessa de Vilas-Boas. O maior mercado da história do clube está a dar frutos. O Porto lidera o campeonato, domina a Europa e volta a assustar quem o enfrenta. A cada jogo, há a sensação de que algo grande está para acontecer. Quando tudo parecia adormecido, o Dragão acordou. E o que renasce não é só uma equipa. É uma ideia, é uma crença. É o regresso daquele Porto que joga com o coração e que faz o adversário tremer antes mesmo do apito inicial. O Porto é isto, cair, levantar-se e lutar até ao fim. E agora, com esta mistura de juventude, experiência e raça, o céu voltou a ficar azul e branco. O que está prestes a acontecer vai deixar o Dragão em suspenso, porque o melhor ainda está para vir. Há jogadores que passam. E há lendas que ficam. Vítor Bahia não foi apenas guarda-redes. Foi muralha, foi símbolo, foi o primeiro a fazer do impossível rotina. Quando o Porto o homenageou pelos seus 56 anos de vida, as redes sociais do clube não precisaram de muitas palavras. Bastou uma frase, simples, direta e poderosa. O homem que fez da baliza uma fortaleza. 567 jogos. Centenas de defesas impossíveis. Títulos que ainda brilham nas vitrinas, mas, acima de tudo, uma herança que nenhum número consegue medir. Bahia não defendia apenas balizas, defendia a honra do Dragão. Era o capitão silencioso que erguia a voz nos momentos certos, o líder que mostrava o caminho com o olhar. O Porto recordou um dia depois de homenagear Jorge Costa, e o simbolismo foi inevitável. Um capitão no céu, outro nas memórias, 2 homens que representam o mesmo sangue. Jorge Costa e Vítor Bahia
duas faces da mesma alma portista. Um a gritar na defesa, outro a rugir entre os postes. Bahia é o espelho do que significa vestir esta camisola. Desde o primeiro jogo até ao último, jogou como quem protege uma casa sagrada. E mesmo depois de pendurar as luvas, continuou a servir o clube, como dirigente, como voz de liderança, como presença constante. Quando André Vilas-Boas assumiu a presidência, Bahia lá estava, firme, com a postura de quem nunca vira costas ao Porto. Ao vê-lo homenageado, os adeptos lembraram-se de tantas noites mágicas. De Munique a La Coruna, de Tóquio a Sevilha. Das defesas que pareciam milagre, das lágrimas de vitória, do punho cerrado no ar, símbolo de resistência e fé. Bahia é o Porto. É o passado que inspira o presente e o presente que garante o futuro. E foi impossível não sentir a emoção de quem o viu crescer desde miúdo nas Antas, de quem o viu partir para Barcelona e regressar como herói. Há histórias que resumem um clube e a de Vítor Bahia é uma delas. Ele não só vestiu o azul e branco, ele encarnou o azul e branco. No Dragão, os adeptos ainda sussurram o seu nome. Porque há memórias que o tempo não apaga, apenas grava mais fundo. O homem que fez da baliza uma fortaleza não é apenas um slogan. É um epitáfio simbólico, um lembrete para todos os que entram em campo. A história que defendes é sagrada. E neste dia especial, o Porto não apenas celebrou um aniversário, celebrou a essência de ser Porto. A coragem de Bahia é a coragem de cada um de nós. A segurança com que defendia o impossível é a mesma com que o clube enfrenta os desafios de hoje. O Porto nunca esquece os seus, porque os seus nunca o abandonam. E é por isso que o Dragão continua a rugir, década após década, geração após geração. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti. Porque o passado, o presente e o futuro têm a mesma cor, azul e branca.